Olá! Hoje vamos falar sobre um tema muito comentado e bastante presente na nossa alimentação: alimentos transgênicos, as polêmicas sementes da discórdia. Mas será que realmente conhecemos os transgênicos? Quais são suas implicações na saúde humana? Para falar sobre os transgênicos, precisamos primeiramente conhecê-los. Transgênicos são organismos vivos, normalmente plantas e animais, que têm sua estrutura de DNA modificada a fim de satisfazer algum propósito humano. Essa alteração se dá principalmente pela recombinação do material genético de diferentes espécies. Hoje, vamos falar sobre plantas geneticamente modificadas, que darão origem aos alimentos transgênicos. Os principais objetivos da transgenia são desenvolver alimentos com maior eficiência nutritiva, resistente às pragas e com menor custo de produção, visando principalmente o lucro dos produtores. Teoricamente, isso levaria a um produto de menor custo para o consumidor final, que somos nós. O que são esses alimentos geneticamente modificados e quais as etapas para a sua produção? 1. Identificar o problema que pode ser resolvido com a transgenia. Por exemplo, melhorar a qualidade da produção. 2. Identificar genes de outras espécies que poderiam solucionar o problema. 3. Remover o gene do organismo doador e implantar no DNA da planta. E 4. Plantar novas sementes e testar. Essas etapas de testes devem ser realizadas de acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde, OMS, e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, para garantir, assim, a segurança alimentar e ambiental. Vale ressaltar que os alimentos geneticamente modificados nunca poderiam ocorrer de modo natural, uma vez que o material genético das espécies envolvidas não teria como se desenvolver na natureza. Como faço para saber se o alimento é transgênico? Eles são mais comuns do que podemos imaginar. Basta procurar nos rótulos este símbolo e você terá em suas mãos um alimento que passou por algum processo de modificação genética. Estima-se que cerca de 85% do milho consumido no Brasil sofreu algum tipo de modificação genética. Então, ao comer aquela espiga de milho cozida, o famoso cuscuz ou até mesmo a pipoca do fim de semana, saiba que você tem grandes chances de estar consumindo um milho transgênico. Outra classe de alimento bastante conhecida que sofre modificação genética é a dos óleos de cozinha. Embora, no processamento de refinamento desses óleos, os componentes transgênicos sejam praticamente eliminados, em seu rótulo ainda consta a informação de que eles são transgênicos. Podemos citar como exemplo os óleos de milho, algodão e soja. E por falar em soja, este é um outro bom exemplo de alimento geneticamente modificado. A soja é bastante utilizada no óleo, como já foi dito, além de rações para animais de criação, leite de soja, tofu e bebidas de frutas. No Brasil, a soja transgênica ocupa cerca de 1/3 de toda a área dedicada à agricultura. Os transgênicos podem fazer mal para a saúde? Alguns achados associam a incidência de alergias alimentares com o consumo de alimentos transgênicos. Um grande exemplo que temos é o da alergia à soja. Porém, deve-se analisar alguns aspectos antes de afirmar que a modificação genética da soja realmente seja a causadora de alergias. Primeiramente, a proteína inserida na soja deriva-se da castanha do Brasil. Portanto, não há como afirmar ao certo se a pessoa é alérgica à soja ou então àquela fração proteica ali inserida, que é advinda da castanha. Segundo a FAO, quando o alimento recebe um gene de um organismo que já é sabidamente alérgeno, o novo alimento é considerado potencialmente alérgeno até que se prove o contrário. Vale citar que a FAO, juntamente com a OMS, possui instruções para avaliação do potencial alergênico da proteína introduzida no alimento. Nenhum estudo que encontramos explicou a real causa da alergia e nem especificou a metodologia empregada para a verificação da incidência de alergias. Aumento da resistência a antibióticos. Genes com resistência aos antibióticos são empregados como marcadores no desenvolvimento e seleção de plantas geneticamente modificadas. Ao ingerir tais alimentos, esses genes podem ser transferidos para bactérias residentes no trato gastrointestinal, gerando patógenos alimentares resistentes aos antibióticos. As plantas transgênicas resistentes aos insetos podem afetar o controle biológico e a biodiversidade? Existem plantas e micro-organismos que possuem substâncias tóxicas para se defender de seus inimigos naturais, os insetos, por exemplo. Na maioria das vezes, não fazem mal ao ser humano. No entanto, se o gene de uma dessas plantas ou de um desses micro-organismos for inserido em um alimento, é possível que o nível dessas toxinas aumente muito, causando mal às pessoas, aos insetos benéficos e aos outros animais, podendo, assim, afetar por meio de efeitos diretos e indiretos das plantas transgênicas sobre o valor adaptativo e comportamental de predadores, parasitoides,
polinizadores e outros artrópodes não-alvo. Isso já foi constatado com o milho transgênico Bt, que pode matar lagartas de uma espécie de borboleta, a borboleta monarca, um agente polinizador que é quem garante o transporte do pólen, possibilitando assim a propagação de espécies vegetais. Em outro estudo, pesquisadores da Universidade do Arizona demonstraram que lagartas-alvo podem se tornar resistentes às plantas Bt e que podem levar mais tempo para a maturação que as não resistentes, o que poderia aumentar ainda mais a população residente. Além disso, a toxina Bt pode ser incorporada no solo junto com resíduos de culturas e afetar invertebrados ou micro-organismos que têm importante função na reciclagem de nutrientes para o uso das plantas. Maior quantidade de resíduos de agrotóxicos. Em alguns produtos transgênicos são introduzidos genes de resistência a agrotóxicos, sendo que as pragas podem sofrer mutação também. Por exemplo, tem uma espécie de soja que tem como característica resistir à aplicação do glifosato. Dessa forma, terá necessidade de aplicação de maiores quantidades de veneno nas plantações. A Anvisa autorizou o aumento em 50 vezes do limite de glifosato permitido em alimentos à base de soja. Existem vários usos de alternativos interessantes da transgenia em alimentos. Escolhemos falar de 3 deles. 1. Vacinas comestíveis. As vacinas tradicionais costumam ser caras por necessitarem de cuidados especiais. Elas são compostas por proteínas antigênicas separadas dos genes do agente infeccioso. A introdução desses antígenos em alimentos serviria para produzir vacinas comestíveis. 2. Alimentos hipoalergênicos. Existe a possibilidade de produzir alimentos hipoalergênicos, como diminuindo a expressão da proteína antigênica de algum alimento através da transgenia. Alguns cientistas japoneses fizeram isso com o arroz. 3. Alimentos enriquecidos com nutrientes. Outra possibilidade do uso dos transgênicos é o enriquecimento de alguns alimentos com nutrientes. É o caso do arroz dourado, um arroz comum que foi acrescido de beta-caroteno para suprir necessidades de vitamina A, principalmente nos continentes África e Ásia, visto que esse é um alimento que é a base da alimentação de 1/3 dessa população. Outro caso conhecido é o do acréscimo de aminoácidos essenciais limitantes em alimentos fontes de proteína de origem vegetal, como os cereais, que podem ser adicionados de lisina, e as leguminosas, que podem ser adicionadas de metionina. Os resultados inconclusivos dos estudos em relação a malefícios à saúde nos levam a pensar e levantar alguns questionamentos. Quem está financiando os estudos? A indústria alimentícia? A indústria farmacêutica? Seria interessante para a indústria de alimentos a comprovação de que seu produto causa algum mal? Seria vantajoso para alguma classe, além dos consumidores, um estudo mais aprofundado sobre os riscos? Alguns artigos afirmam que a segurança dos alimentos transgênicos é maior que a dos alimentos convencionais, por passarem por testes rigorosos antes de serem comercializados. Será que essa afirmação não é um pouco tendenciosa?